Estamos de volta com Justiça Cidadã, o programa que leva o juiz até a comunidade. Justiça Cidadã, você sabe, é um programa realizado em parceria com o jornal Diário de São Paulo e a Associação Paulista de Magistrados, a APAMages. E hoje nós estamos tratando de um tema muito importante, que são os direitos dos empregados domésticos. E agora, quem faz a pergunta é você, porque nós vamos para as ruas para saber quais são as suas dúvidas. Como eu faço um modelo de ficha de compensação de jornada de trabalho? Modelo de compensação e prorrogação de jornada vem de papelaria, uma coisa muito simples, mas pode ser feito à mão também, dizendo que a jornada semanal será de 44 horas, podendo haver prorrogação e que essa prorrogação vai ser compensada na semana. Basicamente, essa que não vai ultrapassar esse limite, pode ultrapassar o limite diário de 8 horas, nunca de 10, salvo acordo de convenção coletiva, que é o que a gente já falou, e pode ser compensado dentro da mesma semana. Basicamente uma coisa muito simples, ninguém vai exigir uma coisa formal, porque a relação mesmo não é entre empresa e empregado urbano. Na verdade é uma relação muito próxima, então menos formal. Continuamos com as suas perguntas. Vamos lá para a próxima pergunta. De acordo com a Lei das Domésticas, é necessário recolher o FGTS? O FGTS, na verdade, foi previsto nessa alteração do artigo 7º da Constituição, mas depende de regulamentação. Desde a alteração legal da Lei das Domésticas, já se previa o recolhimento do FGTS, mas como opcional. Então, muita gente optou por recolher. O FGTS é 8% do salário por mês, que é recolhido a uma conta vinculada do empregado. Na verdade, isso equivale mais ou menos, com um pouquinho de juros e correção monetária que é um pouco menor, a um salário por ano, mais ou menos. Então, quem quando era opcional, já se vinculou, quando o empregador optou por pagar o FGTS, ele não pode se retratar, ele tem que sempre recolher. Mas ainda é opcional, porque depende de regulamentação, embora uma minoria entenda que não. Mas a grande maioria entende que sim, precisa de regulamentação, ainda é opcional. E o INSS, como é que fica a distribuição desse? O INSS, na verdade, necessita ser recolhido, uma parte empregado, uma parte empregador. Se não me engano, são 8% e 11%, 8% empregado e 11% empregador. E, na verdade, o INSS dá direito, por exemplo, ao afastamento quando acima de 15 dias por doença ele tem direito, a licença maternidade também tem direito, e outro direito que também tem, que seria que não está ligada ao INSS, mas ao contrato de trabalho, que seria a estabilidade gestante. Também tem direito. Uma questão que sempre surge pode ter contrato de experiência no trabalho doméstico, e se tiver, tem essa estabilidade, porque tem a experiência? Primeiro, a jurisprudência é um pouco dividida nessa questão. Então vamos só esclarecer um pouquinho. O que é exatamente o contrato de experiência? O contrato de experiência é aquele contrato em que existe no contrato de empregado urbano, que é aquele contrato em que ele trabalha, tem um contrato por prazo determinado, onde, na verdade, está se fazendo uma experiência para uma contratação definitiva, tá? Tem o registro na carteira, tudo normal. Só que ao termo do contrato não se paga o aviso prévio, por exemplo, e a multa de 40% sobre o FGTS, por exemplo. Tá? No contrato normal, onde se paga o FGTS, não é opcional. Esse é o contrato de experiência.
Antigamente a jurisprudência dizia, olha, se a gestação, se na verdade ela estiver grávida dentro do contrato de experiência, como é um contrato por prazo determinado, não tem estabilidade. A jurisprudência era assim para todos os empregados. Ela foi alterada. A súmula, se não me engano, 244 TST, ela foi alterada. Então hoje, ainda que no contrato de experiência, se houver a gestação, se houver a gravidez no contrato de experiência, o empregado tem direito à estabilidade gestante, inclusive no contrato de trabalho doméstico. E para a pessoa que está em casa saber como que ela faz esse cálculo de quanto que tem que pagar de INSS, quanto é a parte da empregada, quanto é a parte do empregador, tem alguma forma ou algum site para consultar, para verificar isso? Olha, tem vários. Até no site da Receita, existe da Receita Federal, existe um ícone para empregador doméstico para fazer os recolhimentos, colocando a data, o valor, o mês de referência, o valor do salário, ele já calcula o INSS, então hoje é muito fácil. Qualquer um que tem acesso à internet consegue calcular. É muito simples e muito fácil. Agora, assim, era muito comum a contratação incluir o pagamento integral do INSS. Muitas vezes o empregador assumia esse ônus de pagar, inclusive, a parte do empregado no INSS. Agora que ele vai ter que passar a recolher o FGTS, quando se tornar obrigatório for regulamentado, ele pode se retratar em relação a isso e passar a descontar do empregado o INSS? Eu entendo que não. Existe uma previsão no artigo 7º que chama-se irredutibilidade salarial. Ou seja, se houver uma redução salarial em prejuízo do empregado, e é uma previsão também legal, artigo 468 da CLT, que o salário não pode haver uma alteração contratual em prejuízo. Então, uma vez concedido o benefício, se houver essa alteração, na verdade, o empregado tem direito a requerer em juízo, porque passa a diminuir o salário dele. Na verdade, o empregador assumiu esse ônus e agora está se retratando, causando um prejuízo salarial. Nesses termos, eu entendo que não. E a questão das babás, né? Porque era comum as pessoas terem a babá e ela, além de dormir na casa e trabalhar à noite quando precisava, ela também trabalhava de sábado, às vezes um final de semana e outro ela folgava. Agora, como é que fica isso? Se ela trabalhar sábado ou sábado e domingo, ela vai ter que receber um adicional de hora extra? Ela tem um limite de 44 horas semanais, 8 horas diárias e 44 semanais. Pode superar as 8 diárias, desde que não ultrapasse as 44 semanais, se houver o acordo que eu havia dito anteriormente. Tá? O que superar as 44 horas semanais, tem que se pagar horas extras, que é a hora normal de trabalho mais o adicional de 50%. Ou, se for um trabalho no domingo ou feriado e não tiver folga compensatória, ela pode trabalhar no domingo e receber uma folga compensatória no meio da semana. Isso. Aí não tem problema, desde que se observe que ela tenha que folgar um domingo por mês, obrigatoriamente. Então é possível fazer essa compensação do domingo ou o pagamento de horas extras com 100%. Na verdade, o regime de trabalho aos domingos prevê um adicional maior. E o sobreaviso, como é que paga exatamente? O sobreaviso, na verdade, não é uma norma aplicada diretamente ao empregado urbano, mas a algumas categorias de empregador, de empregados. Então, eu acho que vai haver uma previsão legal na regulamentação que veja um sobreaviso diferenciado para as domésticas. Porque é previsto sobreaviso, por exemplo, a ferroviário, que é uma categoria muito diferente da doméstica. Então, pode ser com redução de 1/3, a hora menos 1/3. E no caso da empregada doméstica, eu acho que isso vai depender de regulamentação. Senão, na prática, acaba inviabilizando até que você tem um empregado do tipo da babá, por exemplo. Eu acho que demanda uma previsão legal de um sobreaviso pago com uma hora inferior à hora extra. Só que
detalhe, ela também tem direito ao adicional noturno. Sim. E aí pode haver uma hora de sobreaviso, mas também, se for noturna, ela tem direito ao adicional noturno. Então, deixa eu ver, vamos fazer um breve resumo de quais são os direitos, então, reconhecidos dos empregados domésticos, para ver se a gente está falando sobre todos. Direitos reconhecidos do empregado doméstico irredutibilidade salarial, férias. Antigamente na lei eram 20 dias úteis, hoje são 30 com 1/3, sempre remuneradas com 1/3 a mais. 13º salário, FGTS é opcional, tá? Seguro-desemprego está previsto, mas demanda também regulamentação, porque só é devido o seguro-desemprego se houver recolhimento de FGTS. E tem que haver pelo menos 15 recolhimentos em 24 meses, para que tenha direito ao seguro-desemprego. Horas extras, adicional noturno, alcance de convenções e acordos coletivos. O que não tem direito, eu acho que é mais fácil ir pelo PIS, por exemplo. Depende, se houver direito ao PIS, vai depender de regulamentação, porque a lei do PIS fala em empresa, e o empregador doméstico não pode ser tratado como empresário. Empresa, né? Então, eu acho que isso demanda uma regulamentação legal. Eu acho que os direitos básicos de todos os empregados foram alcançados pela empregada doméstica. O único problema que eu vejo que ainda existe, que é recorrente, é a questão da jornada, do controle e da prova da jornada. É o problema que remanesce nesse contrato e também poderia ser regulamentado. Até se houvesse obrigatoriedade de controle pelo empregador, seria até mais fácil saber, porque a gente quer saber o que a gente precisa fazer. Como a lei diz que não precisa, fica essa dúvida, né? Talvez se houvesse necessidade de um controle escrito, talvez resolveria o problema. Aí nós teríamos a jurisprudência aplicável, porque se o controle for escrito de fato, as horas têm que ter variações, porque senão a jurisprudência, por exemplo, se estiver lá, chega às 8 horas e sai todo dia no mesmo horário, sem variação nenhuma, isso a jurisprudência diz que não é válido. E se presume aí, se entrar com processo, se presume a jornada dita na inicial. Então, vai ter que haver, ou a jurisprudência vai ter que assentar essa relação entre patrão de empregada doméstica e empregado doméstico, a jurisprudência vai ter que assentar, ou essa regulamentação tem que vir para colocar os pingos nos is aí. É o que a gente aguarda. Bom, e agora então vamos fazer outras perguntas sobre os deveres dos empregados domésticos, porque a gente está falando tanto dos direitos, mas acho bom a gente também falar dos deveres, que todo mundo precisa saber. Quais são os principais deveres do empregado? Eu acho que os deveres do empregado são aqueles deveres que todo empregado deve ter. O dever de lealdade, cumprimento de ordens, ser assíduo, cumprir horário e cumprir tarefas. Na verdade, é a obrigação básica. Há aí um desenvolvimento maior dessa questão quando se trata de medicar, né? Tem que ter um cuidado especial para medicar, se é uma cuidadora, tem que ter um cuidado, talvez até uma formação para poder medicar. Então, especificamente, a gente vai observar caso a caso, obrigações um pouco maiores, mais definidas, mas as básicas são as mesmas de qualquer empregado. Nós vamos agora para um rápido intervalo e retornamos em seguida com mais informações sobre os direitos e os deveres dos empregados domésticos.